Olá pessoal, estamos iniciando mais um culto familiar. Sejam todos bem-vindos aqueles que estão assistindo pelo YouTube. Bom dia, boa tarde e boa noite. Também peço a vocês que aproveitem para deixar o seu like. E caso vocês não gostem, é só retirá-lo. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento eu entrego este culto, Pai, que iremos iniciar a Ti. Que o Senhor continue conosco, Tua presença esteja entre nós, Teu Espírito Santo bradando em nosso coração. Que Tua palavra, Pai, cumpra com Teu intuito, chegue no lar de cada um essa noite, Pai amado, que irá ouvir hoje, que vai ouvir outros dias. Que Teu Espírito Santo visite hoje cada lar, cada celular, cada pessoa que está ouvindo, para que ela possa ser tocada pelo Teu Espírito Santo e conhecer da Tua palavra, da Tua misericórdia e do Teu amor, Pai. Que o Senhor os permita entender quem Tu és, que o Senhor os permita querer, Deus, essa transformação de vida que é estar contigo e saber, Pai, que só o Senhor é Salvador e só o Senhor cuida, só o Senhor é a solução para nossos problemas, Pai amado. Rogo a Ti, Deus, que possamos sentir a Tua presença durante este culto e que também o Teu discernimento esteja em nossa mente para que a gente consiga, Deus, entender aquilo por meio do Espírito Santo e da Tua santa sabedoria, Pai. Para que nada fique em oculto para nós, que a Tua palavra se revele diante dos nossos olhos, como se estivéssemos ouvindo tudo com clareza e nada em oculto, Pai. Toma também os louvores, as orações, tudo mais que será colocado no culto de hoje, Pai. Assim te entrego desde já essa oração, agradeço no nome de Jesus Cristo, amém. Glórias a Deus! Muito boas-vindas a você que está ouvindo o culto familiar, seja pelo YouTube depois, seja no ao vivo. Que o Espírito Santo adentre sua casa, que você sinta em todos os momentos a mão de Jesus na sua vida, porque Ele está conosco o tempo todo, glórias a Deus. E você que nesse momento pode cantar, cante ao nome do Senhor. Você que não pode, por alguma razão, não importa. Você que não pode nesse momento falar, às vezes está com seu fone de ouvido, está ouvindo o culto familiar em um local onde você não pode se manifestar fisicamente, digamos assim. Manifeste com o seu coração, com o seu pensamento, agradecendo a Deus, porque Ele é maravilhoso, glórias a Deus. Hoje nós vamos, digamos assim, começar um pouco diferente, mas os irmãos já vão entender. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço. Circunstâncias, a dor
maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém, aleluia, Deus seja louvado. Como é bom, né, a gente poder louvar, adorar o Senhor e agradecer por tudo que Ele tem feito por nós, pelas bênçãos dEle na nossa vida, pela presença, pelo cuidado, pelo amor dEle por nós. E hoje é um culto especial, um culto de ação de graças, que a gente faz toda semana, última semana do mês, né? E eu quero, então, dar as boas-vindas para você que está participando do culto ao vivo ou por meio de uma gravação. Espero que você esteja feliz, alegre por mais essa oportunidade, por mais esse privilégio. E espero que esse culto abençoe a sua vida, que Deus fale com você hoje e que seja uma oportunidade para você trazer à memória aquilo que te traz alegria, que te traz esperança, que faz você ser grato, grata a Deus, independentemente das circunstâncias, né? Porque Deus está sempre conosco, Deus está sempre presente, sempre disposto a manifestar o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia e o seu cuidado por nós. Então eu queria, se você puder, orar comigo para a gente começar esse momento de reflexão sobre a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui para ouvir a Tua voz, para refletir sobre a Tua palavra. Eu te peço que o Senhor me ajude, que o Teu Espírito Santo me conduza para que eu possa transmitir a mensagem que o Senhor quer passar a cada um de forma clara e segundo a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Abre o coração, a mente de cada um, para que cada um possa receber aquilo que vem do Senhor. E nos ajuda a ter um coração grato por aquilo que o Senhor já fez por nós, por aquilo que nós já recebemos, pela graça que o Senhor já manifestou na nossa vida. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, quando eu estava me preparando aqui para esse momento, eu fiquei pensando, né, o que eu poderia trazer de novo. Porque a gente fala tanto sobre gratidão, né, que a gratidão é a vontade de Deus para nós. Deus deseja que nós tenhamos um coração grato pelo que Ele tem feito, pelo amor que Ele tem demonstrado, independentemente do momento que a gente esteja vivendo, das circunstâncias difíceis, né? A gratidão deve ser um estado permanente nosso, um modo de vida, por assim dizer. Porque as nossas circunstâncias mudam, a gente tem dias bons, dias ruins, mas Deus é sempre o mesmo. Deus é sempre bom, é sempre santo, é sempre justo, é sempre amoroso, sempre paciente, sempre está cuidando de nós, né?
E muitas vezes quando a gente vai falar então sobre gratidão, a gente fala sobre esses momentos tão difíceis às vezes pelos quais a gente passa, e às vezes é difícil a gente ver algo positivo, algo bom, mas que então a gente deve olhar para Deus, né, para o nosso relacionamento com Ele, olhar também para o passado, para o que Ele tem feito por nós, e ao lembrar dessas coisas a gente pode se alegrar e agradecer a Deus, apesar de talvez a gente não estar vivendo, né, um bom momento, está passando por lutas, por provações. Mas eu queria pensar com vocês hoje uma passagem que está lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, que Deus vai se revelar, né, ao seu povo através de Moisés, e ele vai dar um alerta sobre a gratidão que aquele povo deveria ter nos momentos bons, nos momentos de fartura, de prosperidade, de paz, para que nesses momentos eles não se esquecessem de Deus, eles não se esquecessem de que tudo que eles têm, tudo que eles conseguiram e conquistaram, todas as bênçãos vêm do Senhor. Então vamos ouvir o trecho da palavra que está lá em Deuteronômio 8, dos versículos 11 ao 18. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Amém! Então esse trecho aqui é a palavra dirigida ao povo, por Deus, né, através de Moisés, no momento que eles estavam prestes a entrar na Terra Prometida. Então muita coisa já tinha acontecido, né? Eles haviam passado os 400 anos no Egito, havia acontecido toda a história, né, que Deus mandou as 10 pragas, que Deus livrou os israelitas, né, os filhos dos israelitas de serem mortos e estabeleceu a cerimônia da Páscoa. Deus havia aberto, né, o Mar Vermelho de forma miraculosa, sobrenatural, para que eles escapassem da perseguição dos egípcios. Deus sustentou o povo no deserto, proveu água, proveu o maná, fez com que as roupas deles não envelhecessem, né? Então Deus havia se revelado a eles de forma maravilhosa, sobrenatural, feito milagres, maravilhas, prodígios, e ele tinha então se tornado conhecido, né, daquele povo, tinha um relacionamento, uma aliança com aquele povo, tinha feito promessas de prosperidade, de provisão, de paz, de segurança, e tinha dado as suas leis para que o povo vivesse de forma pacífica, de forma ordenada, com princípios morais, né, exercendo a justiça, o amor ao próximo. E diante disso, então, esse Deus maravilhoso, né, que não era qualquer Deus como aqueles outros deuses, né, que em verdade nem deuses eram, mas que eram adorados, né, pelos egípcios, mas esse Deus inigualável. Então, diante de quem ele é, diante do que ele fez pelo povo, ele esperava gratidão desse povo, ele esperava um reconhecimento, um apreço, ele esperava receber o louvor, a honra, a adoração da qual ele era digno, e só ele era digno, né? E não porque Deus precisasse disso, precisasse de afirmação, de reconhecimento, né? Não precisava e não precisa do nosso também, do nosso reconhecimento, né? Da nossa gratidão. Não é uma necessidade de Deus que precisa ser satisfeita, mas a gratidão produz em nós fidelidade, humildade, dependência de Deus e alegria. E era nisso que eu queria pensar com base nessa passagem, né? Nessas qualidades que a gratidão produz em nós. Então a palavra vai dizer ali, né, no versículo 11, tenham cuidado de não se esquecer do seu Deus,
do Senhor, né, do seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Então a gente vê que a fidelidade que Deus espera de nós, né? Se a gente conhece ao Senhor, Deus, e a gente sabe que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele é misericordioso, que Ele quer o nosso bem e o bem do nosso próximo, né? A gente já experimentou isso na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, na nossa história. Então, uma forma de a gente expressar a nossa gratidão de forma concreta é ser fiel, é obedecer aquilo que a gente sabe que é da vontade do Senhor, né? E nos dedicar a conhecer essa vontade cada vez mais. E aí ele vai continuar dizendo, né? Que não aconteça que depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morarem, né? De terem rebanhos, bens, prata e ouro, né? E ele vai dizer, não aconteça que o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou do Egito, a terra da escravidão. Então aqui ele vai falar pra gente da humildade que a gente deve ter, né? De reconhecer que as nossas bênçãos vêm do Senhor. Então ele vai lembrar aqui de tudo que Deus fez, né? De onde eles estiveram, né? Naquele deserto cheio de serpentes, escorpiões, sem água, sem comida, e Deus cuidou deles, proveu as necessidades deles, e que se Deus não tivesse feito nada disso, né, não tivesse socorrido, não tivesse estado presente no meio deles, seria impossível eles sobreviverem, né, eles chegarem onde eles chegaram. E às vezes isso pode soar como uma obviedade, né, porque se você tem um relacionamento com Deus, você crê em Deus, você está aqui participando desse culto hoje, é porque você ama Deus, você quer conhecer mais, você quer saber a vontade dele para sua vida. Em alguma medida você é grato, eu sou grata pelo que Deus tem feito por mim, pelo amor, pela salvação, pelo perdão, pelo cuidado dele, né? Mas é curioso que Deus, depois de tudo que ele fez por aquele povo no deserto, e esse povo naquele momento reconheceu que só o Senhor era Deus, prestou louvor, prestou adoração, aceitou, né, aquela aliança que Deus prometeu fazer com eles, né? Mas mesmo assim, Deus achou necessário dirigir essa palavra a eles, e não só a eles, mas também a nós, né? Porque registrou na Escritura e essa palavra chega até nós hoje. E a gente vai ver que, infelizmente, na história bíblica, esse alerta que Deus deu era realmente necessário, porque muitas vezes o povo se esqueceu de Deus, não obedeceu às leis, os mandamentos, adorou a outros deuses, praticou injustiça e se tornou orgulhoso. Eles começaram a acreditar que foi pelo próprio mérito deles que eles conseguiram conquistar o que eles conquistaram, que eles conseguiram chegar onde eles chegaram, que eles conseguiram as vitórias, que eles conseguiram a prosperidade. Ou pior, eles passaram a dar o crédito, a glória para outros deuses. Então, se eles queriam fertilidade, se eles queriam uma colheita próspera, se eles queriam proteção, vitória nas guerras, para cada uma dessas necessidades, né, existia um suposto Deus a quem eles buscavam e a quem eles atribuíam quando eles conseguiam, né, alguma dessas coisas, em vez de dar a glória ao Deus que eles haviam conhecido, que os havia tirado do Egito, né? E a gente também, às vezes, pode agir assim hoje, né? Por mais que a gente não faça da mesma forma, adorando esses outros deuses, mas a gente atribui as nossas vitórias aos nossos próprios méritos, a gente reconhece o agir, né, de outras pessoas que são benevolentes conosco, que nos ajudam, e às vezes a gente até atribui algumas coisas ao acaso, à coincidência, à sorte, e a gente se esquece de Deus. A gente pensa nas coisas como um direito, né, como algo que às vezes pra gente não custou nada, ou é algo que a gente sempre teve, né, uma pessoa que, por exemplo, graças a Deus, tem uma boa saúde, mas quando a gente de repente se vê numa situação de fragilidade, né, de enfermidade, e que a gente começa a dar valor, né, à nossa saúde, ao nosso trabalho, à nossa família, aos nossos amigos, enfim, né, e tudo isso vem de Deus, é Deus que nos dá, né. Então a gente vê aqui a dependência nossa de Deus, né, nesse versículo aqui, o último vai dizer assim, né, versículo 18, mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus,
pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados. Então, isso nos leva também a depender do Senhor, né? A buscar o Senhor quando a gente está num momento de necessidade, em decisões que a gente precisa tomar, né? Nas pequenas e nas grandes coisas do dia a dia, né? Que a gente se volte para Deus, que a gente ore, que a gente busque a direção dEle, que a gente busque conhecer a palavra dEle, o que ela nos ensina, a como nos portar, a como nós sermos imitadores do Senhor Jesus, né? Porque é isso que, na análise, a Bíblia nos mostra e nos ensina, né? E nos instrui, né, a fazer também, a imitar o nosso Senhor Jesus. E esse conhecimento, então, de Deus, essa gratidão a Deus, produz em nós alegria. E para a gente pensar nisso, nessa última qualidade, né, que eu queria falar hoje, que é a alegria que a gratidão produz em nós, eu queria colocar para nós ouvirmos mais um trecho da palavra de Deus, que está lá no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 16, dos versículos 8 ao 13. E essa passagem, ela se passa no começo do reinado de Davi, quando Jerusalém havia sido conquistada, antes da construção do templo, mas quando a arca, né, que representava a presença de Deus, ela havia sido trazida ali para a cidade, e então foi feito um culto a Deus, e esse trecho é um salmo, né, um cântico que foi entoado ali em louvor e adoração a Deus. Então, vamos ouvir esse trecho da palavra agora. Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito, cantem para ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou, ó descendentes de Israel, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Amém! Então a gente vê aqui um chamado, né? A palavra dizendo para o povo de Deus, né? E para nós hoje também, para a gente se alegrar na presença de Deus, para a gente ser grato, para a gente dar graças, para a gente lembrar das maravilhas, dos prodígios que Ele fez, o que Ele fez na nossa vida, de quem Ele é, e para a gente fazer isso individualmente e também coletivamente, né, como a gente está fazendo hoje, e para a gente compartilhar o que Deus tem feito na nossa vida, compartilhar com, no caso ali, né, com outras nações, mas para a gente compartilhar com todas as pessoas, contar para as pessoas o que Deus tem feito, né, pessoas que talvez não conhecem esse Deus maravilhoso, que não têm um relacionamento íntimo com Ele, que não provaram, né, da bondade do Senhor. E Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, é o maior exemplo para nós, né, de gratidão. A gente vê na palavra de Deus, né, nos evangelhos, o Senhor agradecendo a Deus pela provisão, né, assim como Ele nos ensina no Pai Nosso a pedir o pão de cada dia. A gente vê o Senhor dando graças ao partir do pão, né? Graças porque a provisão vem de Deus, graças pelos milagres de Deus, pela manifestação do reino de Deus, né? Porque a gente vê nos episódios ali da multiplicação dos pães e dos peixes, que antes mesmo do milagre acontecer, né? De a multiplicação ser feita ali de forma sobrenatural, ele já dava graças ao Pai, porque ele conhecia muito bem esse Deus, e também ele servia as pessoas, né? Aquilo que ele recebia do Pai, ele distribuía, ele entregava para os seus discípulos, para as multidões, né? Então, essa gratidão era expressa, né? Não só em palavras de honra, de louvor ao Pai, mas em atitudes, em serviço ao próximo, né? E Jesus não é só o nosso exemplo de gratidão, mas é o nosso maior motivo de gratidão ao Pai pelo sacrifício, né, por ter enviado o seu Filho para morrer por nós, para nos oferecer perdão, para nos oferecer salvação, para nos oferecer uma nova vida que nós não teríamos se não fosse nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele, para nós, é o nosso pão, a nossa água, né, o nosso sustento. Assim como aquele povo foi sustentado no deserto, né, em todas as suas necessidades,
provido ali por Deus. Jesus é aquele que nos sustenta, é aquele que nos dá nova vida, é a fonte de todas as nossas bênçãos. Então que a gente possa ter um coração grato por receber essa nova vida, receber essa salvação e poder se relacionar com esse Deus como filhos e filhas dele. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus se revele a você cada vez mais, que Deus nos ajude a sermos mais gratos. Espero que esse momento, que essa reflexão tenha servido de inspiração, se é que a gente pode dizer assim, né, de instrumento que Deus use para cultivar essa gratidão no seu coração, porque essa é a vontade dele para cada um de nós, né? Que Deus abençoe você. Santo é teu nome, Jesus. Abençoado esse culto, glórias a Deus. Espírito Santo maravilhoso, Jesus maravilhoso. Gratos nós somos, Jesus. Gratos nós somos, Pai, porque o Senhor é tudo. Não há adjetivo na língua portuguesa ou em quaisquer idiomas do planeta para declarar o quão grande o Senhor é, a altura que o Senhor merece. E Pai, eu sei que é um culto de ação de graças, mas nós queremos dizer: vem Espírito Santo e ajuda-nos a sabermos o que dizer e o que fazer quando o Senhor voltar, Jesus.
Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Só quero a ti, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Glórias a Deus, uma última vez a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Vamos orar então. Pai querido, nós te damos graças por esta reunião maravilhosa, pela mensagem que nos trouxeste através da tua serva. Te damos graças por tudo que nos transmitiste e nos ensinaste essa noite e, sobretudo, por nos alertar para a importância do reconhecimento de tudo que fazes por nós e da importância de sermos gratos, não só a ti, mas a cada amigo, a cada irmão, a cada colega de trabalho, a cada pessoa que nos auxilia em qualquer que seja a dificuldade. Nos abençoe a todos. Ensine-nos a sermos gratos a ti e aos nossos irmãos e amigos. Em nome do Senhor Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a sua face sobre você e lhe conceda graça. Que o Senhor volte o rosto para você e lhe dê paz. E a igreja diz amém. 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 Glória a Deus. Lembrando hoje a palavra-chave para eu saber que vocês assistiram é Deuteronômio, ok? Deixem aí no comentário para que vocês possam receber um coraçãozinho. Agradeço a todos por terem assistido. Peço para que deixem o seu gostei e também para que comentem e compartilhem, principalmente aquelas pessoas que estão necessitadas da palavra de Deus. E convido a todos também para participarem do nosso culto pelo Google Meet, o link estará na descrição. Deixem nos comentários seu pedido de oração ou também, se preferirem, poderão nos enviar por e-mail. O e-mail estará em um comentário fixado. Tenham uma excelente semana e que Deus os abençoe.